Ser alvo do Sukuna é uma honra muito grande. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. Com essa frase, uma das maiores e mais esperadas lutas de Jujutsu Kaisen foi marcada. O feiticeiro mais forte da era moderna versus o feiticeiro mais forte da história. E também o que muitos se pensavam tratar de um foreshadow. E depois de mais de 200 capítulos, a tão esperada luta dos mais fortes finalmente teve seu início. Uma luta cheia de reviravoltas, altos e baixos, plot twists e seu fim dava início à reta final da obra. A tão polêmica reta final de Jujutsu Kaisen. A qual vem sendo amada por uns, criticada por outros e odiada por várias outras. Mas essa reta final tá realmente ruim? O Sukuna tá utilizando o roteiro malevolente e o Gojo, ele volta? Hoje eu quero falar um pouco sobre o caótico final de Jujutsu Kaisen. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o mangá de Jujutsu e posteriormente entender seus temas e conceitos, eu tive muita curiosidade em saber como seria o final da obra, porque diferente de outras obras como Naruto ou Dragon Ball, a fórmula a qual Jujutsu utiliza para contar a sua história é bem diferente de outros shonens mais convencionais. Inclusive, eu já fiz um vídeo só falando sobre a fórmula de Jujutsu, assiste lá depois que esse aqui terminar. Eu queria muito saber como Jujutsu iria desenvolver e guiar os acontecimentos finais. Talvez não fosse da melhor e mais inovadora maneira possível, mas ainda assim seria interessante acompanhar e analisar tudo isso. E desde que a reta final se iniciou, muita coisa interessante veio acontecendo, tanto dentro da obra em si, quanto por parte da fandom e do público em geral. Eu não pretendia fazer um vídeo falando sobre o final de Jujutsu agora, eu iria fazer quando, a obra acabasse, entretanto veio acontecendo tanta coisa interessante e intrigante, que eu senti vontade de comentar um pouco sobre, em outras palavras, Jujutsu da vida. Então nesse vídeo eu vou basicamente passar minha visão sobre o final da obra e comentar um pouco sobre o que eu vi de interessante até agora. Vídeo explicado, então vambora. Então vamos começar pelo início, a luta dos mais fortes. Eu particularmente não estava tão hypado assim para essa luta quanto outras pessoas estavam. Eu esperava que essa luta seria boa, entretanto eu não me importava tanto assim com quem iria vencer ou perder. Por mais que já estivesse bem óbvio que o Gojo iria perder, até porque, Jujutsu ainda é um shonen. No entanto, o final dela me pegou sim de surpresa. Essa foi uma das, se não a luta mais bem explicada da obra. Enquanto a gente tem o Gojo e o Sukuna lutando no campo de batalha, os outros personagens comentam sobre o combate e consequentemente explicam para o leitor tudo o que está acontecendo. Uma maneira bem inteligente de se explicar as coisas, aliás. Agora, imagina a reação de alguém que acompanha um mangá semanalmente vendo uma página com o Gojo vitorioso e no capítulo seguinte vê ele simplesmente morto. Eu pessoalmente não tenho problemas com a forma a qual ela terminou. Eu acho inclusive que foi uma excelente maneira de terminar ela, já que isso acaba gerando um impacto muito interessante no leitor. Porém, quanto ao corte que corta o mundo, eu tenho sim algumas ressalvas. O corte que corta o mundo é sem dúvidas um dos ataques mais poderosos da obra. Se você considerar que é um corte capaz de cortar qualquer coisa, então se usado contra a maioria dos personagens significa morte em 90% dos casos. E me incomoda um pouco o fato de a gente não ter tido nenhum indício de que algo assim estava sendo preparado. Eu sei que posteriormente foram nos dados algumas explicações sobre, entretanto eu acho que se a gente tivesse tido algum foreshadowing sobre isso, muita discussão poderia ter sido evitada. Mas também não é como se isso tivesse estragado a luta completamente, eu só acho que poderia ter sido sim melhor introduzido. Eu também vi muita gente falando que essa luta estava pendendo pro lado do Sukuna e que o Kage não soube finalizar ela. Eu particularmente não sei de onde as pessoas tiraram isso, a luta no geral estava bem equilibrada. O tempo todo ambos estavam criando estratégias para counterar um ao outro e foi bem interessante ver como cada um lidava com a situação de maneira diferente. No geral eu achei essa luta fantástica, a coreografia, as etapas, os plot twists, e não tem nada que eu ache que peque tanto nessa luta assim, a não ser algo que eu vou comentar um pouco mais pra frente. Agora falando sobre o embate atual, também conhecido como Sukuna vs todo mundo, essa é a parte que mais vem sendo criticada pela fandom. Alguns por motivos plausíveis e outros por motivos bem memes, mas eu acho que cada um tem um pingo de veracidade. Mas vamos com calma, antes de a gente falar a respeito de qualquer coisa referente ao final, é fundamental entendermos como a construção está sendo feita para ele. Desde o início da obra, Sukuna vem sendo hypado como o ser mais poderoso dela. Entretanto, a gente não tinha uma real demonstração de poder
até o arco de Shibuya, onde o mesmo humilhou o jogo e depois destruiu toda a cidade junto com o Mahoraga. Eu me lembro de ter me perguntado como caralho os personagens iriam enfrentar ele, já que naquela época era clara a discrepância de poder entre eles. Eu pensei que poderia acontecer algo similar ao confronto final de Kimetsu e eles acabarem nerfando o Sukuna, mas pra minha surpresa, não. O feiticeiro mais poderoso da história é realmente o feiticeiro mais poderoso da história. Com isso, os personagens que sozinhos não teriam nenhuma chance contra ele se juntam para criar várias estratégias e assim ter alguma chance contra ele. E dessa forma, a cada tentativa e erro, o Sukuna vai enfraquecendo e os personagens vão chegando cada vez mais perto da vitória. Entretanto, isso também acaba por criar uma certa repetitividade no confronto. Ou mais ou menos isso. Basicamente, o que vai acontecer é que os personagens vão aparecer, vão lutar contra o Sukuna e na sequência serão derrotados por ele. E isso vai acontecer várias vezes, de novo e de novo. Muita gente reclamou dessa repetitividade e eu concordo ao mesmo tempo que discordo. Vamos lá. Devemos ter em mente que o ritmo de Jujutsu é rápido. Jujutsu é uma obra bem direta ao ponto, que preza a história principal ao invés de seus personagens. Essa não é uma história sobre o Itadori, é uma história sobre o universo Jujutsu e os seus feiticeiros. O problema é que o mangá é lançado de forma semanal, e isso acaba por quebrar o ritmo da obra. Pode parecer que essa luta tá durando muito tempo, mas na real, dentro do universo se passaram apenas algumas horas. E isso juntando ao fato de que a obra constantemente pausa os eventos principais para nos dar explicações. Teve um capítulo inteiro na luta do Gojo contra o Sukuna que foi quase todo formado de explicações. Acaba por prejudicar o ritmo da obra. Jujutsu é um mangá feito para ser lido em sequência, não há pausa entre os confrontos. Quando o personagem é derrotado, logo em seguida já vem o outro. Faz o teste. Se tem alguma parte da obra que você acha não ter fluído muito bem, tenta ver ela de novo, toda de uma vez. Eu separei esse último tópico para poder comentar sobre algumas reclamações que eu acho que fazem um pouco de sentido ao meu ver e passar um pouco da minha opinião sobre. Vamos lá, a morte do Kenjaku. Eu não vejo problema em como ela foi feita em si, porém, quando ela aconteceu, aí sim eu vejo um problema. Kenjaku é um personagem que vem sendo construído desde o início da obra, aparecendo primeiramente como um personagem misterioso, com nós tendo mais sobre ele durante o passado do Gojo, tendo uma finalização no filme de Jujutsu Kaisen Zero. E mais tarde a revelação de uma nova entidade que está presente desde o início da história de Jujutsu. Acho que todo mundo, assim como eu, imaginávamos que ele seria o vilão final da obra. E de fato ele ter tido toda essa construção para só morrer de qualquer forma me incomoda um pouco. É claro que eu não descarto a possibilidade de ele voltar. No momento em que eu tô escrevendo esse roteiro, o capítulo mais atual é o 264. Daqui esse vídeo sair, provavelmente já vai ter lançado o 265 ou até mesmo o 266. Então não faço ideia do que o futuro nos aguarda. Entretanto, se a obra acabar e ele não voltar, então fica essa reclamação. Ele é um personagem que poderia ter sido muito mais explorado e que muita coisa ficou em aberta sobre ele. O cara é mãe do Itadori, moleque, vai se lascar. Outra reclamação que eu também acho ter um fundo de verdade é sobre o roteiro malevolente do Sukuna. De forma geral, essa reclamação é bem sem sentido, uma vez que todas as lutas da obra são roteirizadas. Ou você acha o quê, filhão? Que o GG joga um dado pro alto pra definir quem vai vencer ou perder? No entanto, algo que pode gerar essa impressão é que o GG sempre escolhe as saídas mais fáceis para o Sukuna escapar. Isso aconteceu antes com a espada do executor e agora mais recentemente com o roxo do Yuta e com a escada de Jaco. Não é que isso não faça sentido ou que sejam decisões ruins, mas quando utilizadas demais acaba sim deixando essa impressão. Se você parar pra pensar, o Sukuna escapou de várias situações de vida ou morte simplesmente por sorte. Mas no geral é isso. Agora, concluindo para esse vídeo não ficar enorme, no geral a maioria das reclamações da fandom não fazem muito sentido. Tanto é que tem várias reclamações que eu não coloquei nesse vídeo, tipo o Yuta no corpo do Gojo, porque, né, puta que pariu, eu não quero ter que explicar porque que o céu é azul. Mas algumas dessas reclamações têm sim um fundo de veracidade. Eu não acho que esses problemas sejam grandes o suficiente para te fazer dropar a obra ou até mesmo prejudicar a sua experiência com a mesma, mas ainda assim não dá pra negar que eles existem. No geral, eu não acho que o final esteja ruim ou coisa do tipo, muito pelo contrário, eu continuo acompanhando a obra semanalmente, o que é algo a se levar em consideração, já que eu não tenho o costume de ler tantos mangás e muito menos paciência para acompanhar ele semanalmente. Na verdade, eu acho admirável o fato do GG conseguir manter seus leitores engajados por tanto tempo. Devemos lembrar que essa luta contra o Sukuna já dura mais de 40 capítulos e não é fácil manter uma obra no hype por tanto tempo assim. Mas ainda assim eu espero que essa luta termine logo para eu não ter que fazer mais 300 vídeos sobre. Bom, mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo e compartilha com algum amigo ou colega
colega fã de Jujutsu. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau. E beba água.